Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja aqui sempre com todos vocês. Estamos aqui para mais um Momento com Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo de reflexão através da Palavra de Deus no nosso canal. Que Deus abençoe você que chegou aqui agora. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe as obras das suas mãos, Deus abençoe os seus celeiros, Deus abençoe o seu veículo se você tiver, Deus abençoe a sua casa se você tiver, ou se você paga aluguel, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua empresa se você for empresário. Tudo que você fazer, que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. O texto para nossa reflexão de hoje é João capítulo 4 e versículo de número 31. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, que significa mestre, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém o de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que essa palavra me chamou muita atenção. Essa leitura ela é esplêndida para ensinar uma lição valiosa para nós nesta manhã. Nós vemos que a história nos conta da mulher samaritana, em João capítulo 4, né? E eles estavam com fome, os discípulos foram até a cidade comprar comida, estavam próximo ali de Sicar, no poço chamado Poço de Jacó, né? E a Bíblia diz que Jesus ali naquele momento, ele está naquele lugar e tem um encontro. Na verdade não foi Jesus que encontrou com aquela mulher que teve um encontro com Jesus ali naquele momento. E Jesus começa a ministrar aquela mulher, e aquela mulher ela vai crendo naquilo que Jesus ministrou para ela. Jesus revelou até a vida dela naquele momento. E Jesus agora começa a ensinar variadas lições. E essa lição que nós lemos aqui é a lição que Jesus ele ensina para os discípulos. Porque depois que eles compraram comida, eles disseram: mestre, o senhor não vai comer? Aí Jesus disse para eles bem assim: uma comida eu tenho para comer e que vós não conheceis. Aí os discípulos ficaram se perguntando: mas alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Aí Jesus, sabendo disso, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui nessa manhã. Olha o que Jesus está dizendo para nós aqui. A minha comida, ou seja, aquilo que me sustenta, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que sustentava o próprio Filho de Deus era fazer a vontade de Deus. Porque o próprio Deus sustenta aquele que faz a sua vontade. Agora, nós muitas das vezes dizemos que estamos fazendo a vontade de Deus e na maioria das vezes, 99% não estamos. Nós enchemos a nossa boca, o nosso ego, falando: estamos na direção de Deus. Eu estou na igreja. Estar na igreja não significa que você está na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ah, mas eu prego, pregar não significa que você está fazendo a vontade de Deus. Ah, mas eu canto, cantar não significa que você está fazendo a vontade de Deus. Vamos olhar para a vida de Jesus e examinar a vida de Jesus. Por onde Jesus andava, ele chamava atenção. Por quê? Porque ele fazia e vivia de uma maneira diferente. As obras que ele realizava era sobrenatural. A vida que ele tinha fazia alguns, principalmente os religiosos, se morderem de raiva. Por quê, pastor Hamilton? Porque ninguém achava nada contra Jesus. Essa foi a vida de Jesus. Agora eu digo para você, se o povo procurar coisa na nossa vida, vai achar.
Agora, contra Jesus, eles procuravam, eles tentavam, era na palavra, era fora da palavra, era em tudo. Não tinha como acusar ele em nada, até quando ele foi ser crucificado, não tinha nem como acusar ele de alguma coisa, porque não tinha feito nada. O próprio Pilatos viu, Herodes viu, não tinha como. Então, fazer a vontade de Deus é não dar brecha, é não viver pensando no seu próprio ego, não pensar em si mesmo. Por quê? Porque a comida, aquilo que sustentava Cristo, era pensar na vontade do Pai, era viver a vontade daquele que o enviou. E Deus nos enviou nessa terra, não foi para esquentar um banco de igreja. Deus não te enviou aqui nessa manhã só por ouvir mais uma mensagem do Momento com Cristo. Mas Deus quer mostrar para você a forma que Ele quer que você viva. Aquilo que vai sustentar você. Aquilo que vai manter você de pé. A nossa comida deveria ser fazer a vontade de Deus. A nossa prioridade deveria ser fazer a vontade de Deus. Se nós queremos ver a vontade de Deus, é só nós ler Bíblia. É só nós estudar, é só nós examinar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por quê, irmão? Porque a nossa prioridade deveria ser o reino de Deus e não a nossa própria vontade. A nossa comida não é mais fazer a vontade de Deus. Infelizmente, nós estamos fora da direção de Deus. Infelizmente, muitos de nós estamos vivendo do nosso querer, do nosso jeito, vamos aonde queremos, fazemos o que queremos. Nós estamos esquecendo da obra do Pai. Nós estamos esquecendo de viver a vontade do Pai. Por que Jesus aguentou suportar tudo que ele enfrentou quando ele estava aqui? Porque ele fazia a vontade do Pai. E o Pai sempre vai sustentar aqueles que vivem a sua vontade. O Pai sempre vai estar com aqueles que o prioriza. Prioriza Deus na sua vida e Deus cuidará do restante de tudo. Muitas das vezes nós ficamos perdidos, quebramos a cara, por quê? Porque a nossa prioridade, infelizmente, já não é mais Jesus. O nosso pensamento, infelizmente, já não é mais Jesus. Os nossos desejos, infelizmente, já não são mais para Jesus, mas são para as nossas próprias vontades. A palavra é dura, mas ela é eficaz, porque Deus corrige quem Ele ama e tem por filhos. Olha essa palavra, irmão, recebe ela aí onde você está. Como que tem sido a tua vida aí? Como que você está levando a sua vida? Olha a vida de Jesus. E Jesus era esplendoroso, Jesus ele é maravilhoso. A forma que ele vivia, nada o abalava, nada o fazia olhar para trás, porque o foco de Jesus era sempre fazer a vontade daquele que o enviou, ou seja, os olhos de Jesus sempre estavam no Pai. Era do Pai para o Pai pelo Pai que ele vivia. É realizar aquilo que o Pai mandou ele realizar. E para encerrar, eu quero dizer para você que nós não viemos nessa terra somente por passagem. Se eu e você estamos aqui é porque algo de Deus tem para nós, algo tem Deus para realizar através da nossa vida. Pastor, então como que eu faço para saber disso? Busque a Deus. Deixa Ele te direcionar. Ninguém nasceu à toa. Todos que nasceu há um propósito de Deus sobre a vida de cada um, seja para o que for que tiver que fazer. Entenda isso. Ore a Deus. Peça a direção dele. Peça para ele te direcionar o que você nasceu para fazer para ele. E viva no centro da vontade dele. Porque enquanto você prioriza Deus, Deus sustenta você em tudo que você necessitar e precisar. Assim como ele sustentou seu próprio filho que fazia a sua vontade. E fazer a sua vontade, realizar a sua obra agrada a Deus. Por quê? Porque lembro que o Senhor disse, aquela voz que ecoou do céu quando João Batista batizou Jesus, ele disse: esse é meu filho amado,
a quem me comprazo, de quem me alegro. Por quê? Porque a prioridade do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. Vamos fazer a vontade do Pai, vamos orar ao Pai, vamos pedir direção ao Pai, vamos pedir revelação no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã essa palavra falou ao meu coração. Eu tenho certeza que eu não estou no centro da Tua vontade. Eu até tento, mas a gente é falho. E assim como eu sou falho, esse irmão e essa irmã que está me ouvindo são falhos também, somos todos nós falhos. Mas nós viemos aqui na Tua presença para pedir a Tua direção. Nós viemos na Tua presença para que o Senhor nos revele a forma que nós devemos viver para realizar a Sua obra. Qual que é o propósito da nossa vida aqui? Qual que é o propósito da nossa chamada? Qual que é o propósito da nossa vivência? Ó soberano Deus e eterno Pai, eu te peço, revela o profundo, oculto e escondido. Repreenda toda a fúria do inimigo. Repreenda tudo aquilo que não provém de Ti. Ajuda esse homem, Pai, ajuda essa mulher. Eu sei o quão é difícil hoje viver, Pai querido, aleluia, na Tua presença. As distrações e as coisas deste mundo, muitas das vezes tiram o nosso foco, o nosso propósito, que deveria ser somente o Senhor e mais ninguém. Os nossos olhos deveriam estar em Ti e mais ninguém. Mas não, muitas das vezes estamos preocupados com esta vida. Nos ajude a sair disso. Nos ajude a desapegar da terra e se apegar mais com as coisas do Senhor. Se apegar mais com o céu, se apegar mais com a palavra, se apegar mais na oração, se apegar mais para viver a Sua vontade. Ó Pai, manifesta o Teu poder na nossa vida. Manifesta o Teu poder na minha casa. Manifesta o Teu poder na casa desse irmão, dessa irmã. Guarda a entrada e a saída neste dia, o deitar, o levantar, o trabalhar, cuida de cada um, ó Pai. Que o Senhor nos direcione sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tomou posse aí, irmãos? Deixa like se você tomou posse, compartilha com quantas pessoas você puder, tá bom? Vamos mandar essa mensagem para alguém, porque tem alguém precisando ouvir esta mensagem. Quando você clicar no compartilhar, a primeira pessoa que aparecer já envia para ela, porque ela que está precisando de uma palavra dessa. Deus abençoe a todos.